Mateus capítulo 13, 44 ao 46. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 13, 44 ao 46. Todos encontraram? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Podeis tomar os seus assentos. Texto bíblico bem sugestivo. Sugestivo até mesmo para uma mensagem evangelística, né? Aos que almejam serem pregadores aí, tá aí uma opinião, uma sugestão, né? Para um culto evangelístico, para o momento de você anunciar o valor que é o reino dos céus. Por falar em reino dos céus, quantos aqui foram já alcançados pelo reino dos céus? Quando eu digo alcançados pelo reino dos céus, é o quê? Aqueles que um dia ouviram o evangelho, abraçaram o evangelho e hoje vivem uma pequena parte ou demonstração do reino dos céus. Todos nós, graças a Deus, vivemos, né? Desfrutando de uma pequena partícula ou pequena demonstração do reino dos céus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Sendo todos nós que estamos desfrutando do reino dos céus, todos nós somos ricos. Amém? Todos nós temos um grande tesouro, irmão Carlos. Todos nós temos uma grande riqueza, irmão Tiago. E quando eu digo de riqueza, eu não estou me referindo simplesmente a dinheiro ou bens materiais, Marcelo. Eu sou homem rico. Aí alguém pode falar, então vou pedir dinheiro emprestado para o pastor Walter. Não me peça que eu não tenho dinheiro. Mas como assim, pastor? O senhor fala que é rico e não tem dinheiro? O dinheiro, Fábio Júnior, é somente uma característica de alguém que é rico, mas não é só isso que define alguém rico. Dizem uma certa frase que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, o dinheiro é bom, sim ou não? Mas não é tudo na vida. Nós, como crentes e desfrutando do reino dos céus, irmãos, nós possuímos um grande tesouro. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. O tesouro de grande valor. Nós lemos aí pelo menos 3 versículos, irmã Silene. Palavras essas, Gersino, que foram ditas pelo próprio Cristo. Foi o próprio Jesus quem disse ou quem recitou essas palavras. E na ocasião, irmã Jaqueline, os 2 textos que nós lemos, eles se tratam de pelo menos duas parábolas. O que eram parábolas? Eram coisas, irmão Samuel, comuns, eram coisas, irmã Naide, que as pessoas conheciam muito bem naquela época e que Jesus Romário tomava como base para instruir, e com base nessas parábolas, ele trazia, irmã Patrícia, um ensinamento prático demonstrando principalmente as coisas dos céus. E aqui Jesus usa pelo menos 2 parábolas com o mesmo significado. Foram usadas aí para se referir justamente à preciosidade que é o reino dos céus. Por exemplo, irmã Luzia, a primeira que nós lemos, não sei se a tua Bíblia ainda está aberta, se fosse você eu ficava com ela aberta, até porque culto de ensino a gente precisa de ter a Bíblia como base, né? Para ver se o pastor Walter não está falando algo que não faça parte do contexto, tá? A primeira parábola
fala de um homem que encontra um tesouro no campo. Não é isso que a Bíblia fala, sim ou não? Sim. Aí, Mairene, o texto não deixa claro como foi que aquele homem achou aquele tesouro no campo. Mas vamos supor, assim, que ele estava lá trabalhando. É aquele que vai lá e pega o serviço de alguém para fazer por empleita, não é isso? Vai lá na roça e alguém tem lá um pedaço, Maomir, para capinar ou para limpar, e ele empleita para alguém e o camarada vai, irmão Marcos, chega cedo, é porque o camarada da roça é trabalhador, e capinar com sol quente não tem jeito. Lá em casa, quando eu vou capinar, é 5 horas da manhã, 6 horas que eu levanto para capinar. Ó, que dá 8 horas, o lombo do negão já está molhado, eu vou para dentro de casa, descanso, e aí no finalzinho da tarde eu volto de novo, já assim, que eu não sou besta ficar estorricando lá no sol. O camarada chega cedo e vai batendo enxada, vai batendo enxada, vai batendo enxada, vai batendo enxada. Quando pensar que não é uma enxada, bate em algum lugar. Eu que estou aqui conjecturando, a Bíblia não diz. A Bíblia, a enxada bate em algo, ele fala, opa, o que é isso aqui? Ele escava aqui, achou um tesouro. Até porque, Rafael, era algo muito comum. As pessoas que possuíam grandes riquezas ou bens materiais, irmã Sandra, eles não tinham banco, eles não tinham cofre, eles não tinham lugar onde guardar. Para ficar dentro de casa era algo perigoso em Manaídes, porque na época a proteção era pouca. As terras, as aldeias, as cidades tinham muitas invasões de inimigos. O que era comum às pessoas que tinham joias, que tinham bens materiais, pedras preciosas, colocavam às vezes dentro de vaso de barro, colocavam às vezes dentro de caixote de madeira, furava o buraco, uma Rosemary, e enterrava e deixava quietinho lá dentro. E o que acontecia? Muitas pessoas como essa morriam e não falava para ninguém que tinha o tesouro escondido, e lá ficava o tesouro escondido. E uma hora ou outra, chegou o camarada, pegou a empreita, foi limpar o quintal do outro e achou o tesouro, escondeu. A Bíblia diz que ele escondeu, deixou escondido e saiu transbordando de alegria. Vai e vende tudo o que tem. Então ele tinha alguma coisa, né? Vendeu o que tinha, veio e propôs o preço, o valor e comprou aquele campo, porque ele sabia que naquele lugar tinha algo que valia muito mais do que aquilo que ele já possuía. É a respeito disso que fala, pelo menos aí, a primeira parábola. A segunda trata-se de um comerciante, aparentemente, porque a Bíblia diz que é semelhante a um que negocia. Então, é alguém que é comerciante. E aí, quem sabe, em um dia comum, na troca ou na compra e venda de pérolas, ele se depara com algo, irmão Carlos, que ele falou: não, isso aqui é algo incomum. Eu sou comerciante de joias, eu vendo, eu compro, eu troco todos os dias, mas isso aqui não existe igual. E a Bíblia diz que ele fez da mesma forma. Ele vendeu tudo aquilo que possuía e comprou para si aquela pérola de grande valor. Essas duas parábolas, como eu disse, Jesus usa, irmão, justamente para se referir ao reino dos céus. Eu disse desde o começo, Adriana, que foram palavras ditas pelo próprio Cristo. E Jesus quer nos chamar a atenção com relação a isso, mostrando para cada um de nós o grande tesouro que nós temos, a grande riqueza da qual nós desfrutamos. Podemos considerar, assim, que o reino de Deus, irmãos, é algo muitíssimo valioso. Quando eu me refiro, Romário, ao reino de Deus, é desfrutar, irmãos, dessa presença, irmã Amélia, gostosa, maravilhosa, que nós desfrutamos da parte do Senhor. Você sabe o que é isso? Desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Isto é um exemplo de nós vivemos o reino dos céus. É nós temos paz, irmã Naide, em meio à guerra. É nós temos esperança, irmã Lídia, em meio ao mundo de total desesperança. É nós termos segurança, irmão Almir, em meio ao mundo que não inspira segurança de maneira nenhuma.
Como explicar isso, irmã Jaqueline? Ter paz mesmo em meio às dores, às enfermidades, ter segurança. É o reino de Deus que habita dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus quer mostrar para cada um de nós, através dessas duas parábolas, o valor que é, né, o reino dos céus para cada um de nós. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem noção de quanto é precioso conhecer e fazer parte do reino de Deus. Convenhamos, irmãos, vocês há de convir comigo de que vivemos dias em que as coisas espirituais têm sido desvalorizadas, banalizadas, sim ou não? Sim. As coisas espirituais têm caído a cada dia em descrédito. Até hoje vocês acreditam nisso? Até hoje vocês leem a Bíblia e dizem que isso é a palavra de Deus? Até hoje vocês vivem numa família comum e normal? Até hoje você está casada com o mesmo marido, já tem 5 anos, você não trocou ainda? Princípios, irmãos, bíblicos têm sido desacreditados a cada dia. Coisas espirituais, Tiago, têm sido banalizadas a cada dia. O que é isso? Poderíamos dizer que isso aqui diz respeito àquilo que Jesus falou, que quando nós colocamos, né, uma joia rara em como que diz lá, pérolas jogadas aos porcos, né? Eu não me lembro muito bem. Jesus faz uma referência justamente a isto. Não adianta nada, nós sempre falamos isso aqui, você pegar um porco, colocar uma pulseira, né? Pode ter as melhores, um colar, né? Pode ter as melhores pedras preciosas que for, ele não vai valorizar a isto, porque vai voltar para o mesmo lugar, para o meio da lama. São pérolas jogadas aos porcos, ou seja, é quando as pessoas não valorizam aquilo que tem de mais precioso dado da parte de Deus, que é o reino dos céus para cada um de nós. Então, infelizmente, Marcelo, essa é uma realidade. Muitas pessoas não têm noção de quanto é precioso conhecer e fazer parte do reino de Deus. A princípio, eu me referi de pessoas lá fora. Mas por que não dizer Marcos Vieira, o homem que não fala besteira? De pessoas que vêm, fazem parte da igreja, vivem o contexto da igreja, Fabrício. Ele é ensinado o evangelho, a palavra de Deus. E a pessoa vem, desfruta por um momento, mas daqui a pouco, Valmir, está virando as costas para o evangelho e trocando e jogando fora como se não fosse nada, como se não valesse nada. É triste isso, irmãos, mas é uma realidade que nós vemos todos os dias. Anos e anos nós vemos isto acontecer no meio das nossas igrejas. As pessoas vêm, congregam meses, congregam ano, e depois trocam-se a riqueza do reino dos céus por qualquer outra coisa, como se não valesse nada a revelação nos dada da parte de Deus. Então, infelizmente, é a realidade que nós vivemos. Mas por não conhecerem tal preciosidade, desprezam e menosprezam esta oportunidade. Quando entregamos a nossa vida ao controle de Jesus e nos tornamos participantes do seu reino, as vantagens que se comparam, irmãos, elas são como um grande tesouro. E elas são inúmeras, não teria como nós enumerarmos todas aqui, ó, as riquezas, Maldirã, que nós temos. Se fôssemos aqui para eu pedir hoje, para você começar a analisar a tua vida pessoal, talvez alguns nasceram num berço evangélico e desde criança foi-lhes ensinados, né, a riqueza das escrituras sagradas, foi criado, né, dentro do evangelho, na prática, na vivência do evangelho desde pequeno. Mas muitos de nós não.
Talvez depois de um tempo de vida é que nós fomos alcançados e a nós foi revelada essas riquezas. E aí, Marcos Vieira, se a gente começar a comparar a nossa vida, irmãos, no passado e comparar hoje, nós veremos, irmão Anselmo, o quanto nós fomos privilegiados. Sim ou não, para você que desfruta o Evangelho? Marcos Vieira, no domingo passado, naquela bela ministração, ele contou aqui um pouco, né, daquilo que ele passou. Foi presidiário, mas Deus deu a ele a vitória. E aí, se a gente fosse comparar hoje, Marcos, você trocava? Você ia voltar? Não, né? Eu também não voltava, não, irmãos. Eu não voltava de jeito nenhum para o meu passado. Por quê? Porque a mim foi revelado os mistérios da palavra de Deus. Então, Rafael, são inúmeros, irmãos, as vantagens que nós temos. Mas eu enumerei aqui algumas delas, ó. Não sei, para mim, no meu modo de pensar, talvez são as mais preciosas, mas como eu disse, são tantas vantagens que não teria como nós numerarmos. Mas olha a primeira dela aqui, ó. Quando nós fomos alcançados pelo reino dos céus, nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Olha o privilégio, Gessino. Nós nos tornamos filhos de Deus. Abra aí, João, capítulo 1, o verso 11 e o versículo de número 12. Olha o privilégio. Um deles, né? Nos tornamos filhos de Deus. João, capítulo 1, 11 e 12, por favor. Veio para os que eram seus. É como chegar, Fabrício, e abrir o baú de tesouro, ó. Está aqui. Mas os seus não receberam, rejeitaram. Nós não o queremos. Mas a todos os que creram, né, foram lhe dados o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar isso, irmão? Você já parou para pensar isso? Às vezes, Maria Costa, nós vivemos na igreja, mas nós não paramos, irmã Joyce, para refletirmos a respeito disto. Preste atenção, irmãos, nós precisamos de viver essa questão da paternidade ou da filiação. Isso é bíblico, a palavra de Deus nos ensina. Nós não somos de maneira nenhuma filhos, como se diz, que não tem pai, não tem mãe? Órfão, né? Essa palavra que eu queria. Nós não somos filhos órfãos, não, de maneira nenhuma. Eu imagino que a pior coisa que tem. Esses dias eu vi uma reportagem lá da guerra, uma criança, irmãos, de uns 12 anos mais ou menos, com outro de 4 ou 5 anos mais ou menos no ombro aqui, ó, andando em meio aos destroços, gente correndo de um lado para o outro, aquela criança chorando com o seu irmãozinho nas costas, porque o pai e a mãe tinham morrido. Eu chorei com aquela criança, porque eu falei, para onde que vai? Não tem destino, não sabe se é para lá, não sabe se é para cá, aonde que vai dormir, o que que vai comer, porque perdeu todo o apoio, perdeu pai, perdeu mãe. É assim que o filho órfão se sente, irmão. Nós não, independentes que nós não tenhamos mais, nem pai, nem mãe natural, mas nós temos um Deus que é o nosso Pai e que cuida de cada um de nós, que zela de cada um de nós, que ampara cada um de nós, que nos direciona pelo caminho certo. Nós não estamos mais correndo sem direção, chorando sem ter o que comer, o que vestir. Não, nós temos um Deus que é o Pai, que cuida por cada um de nós. Que tem vezes que eu sinto que ele está nos carregando no colo, passando a mão na cabecinha assim, Rafael, e falando, acalma, aquieta, eu estou presente contigo, louvado seja Deus. É só um dos muitos privilégios que nós temos. Então, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por esse Pai. Vamos lá? Um outro grande privilégio que a Bíblia nos ensina: termos o perdão de
todos os nossos pecados. Leia Efésios capítulo 1, verso 7. Temos o perdão de todos os nossos pecados. Sabe o que isso significa? É como se tivesse pegado a carta de condenação e o Senhor rasgou. Por isso que Paulo também afirma para nós, né? Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Pronto, ele pegou a carta de condenação que tinha sobre nós, lá, rasgou, pagou o preço, nós não devemos mais nada. O pecado, Mateus, no Antigo Testamento, desde lá do Antigo Testamento, já vem mostrando isso. Que é, Marceli, como um crime contra Deus. É um crime. Então, quem comete o pecado que não é justificado, irmão Carlos, ele é considerado um criminoso. Mas aí a Bíblia diz, irmão Fábio, que nós somos justificados por meio ou por intermédio de Cristo Jesus. Leia aí, Efésios 1 e o verso 7. Segundo a riqueza da sua graça, né? Na minha tradução diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, tá? Aprenda algo, eu sempre digo isso aqui ó, de forma bem clara, bem prática, para que todo mundo entenda. Irmão homem, Deus olha lá de cima hoje e ele não vê mais os nossos pecados. Sabe o que ele vê hoje? A marca do sangue de Cristo sobre cada um de nós. Pronto, foi redimido. Pronto, foi pago. Pronto, esse não é mais criminoso. Pronto, esse já foi pago o preço por ele. Olha aí, tudo isso aí está no pacote da riqueza, né, ou no baú da riqueza quando nós somos alcançados pelo evangelho. Outro privilégio aí, ó. Vai lá, Efésios capítulo 1, 13 e 14. Esses dois versículos nos ensinam que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse Espírito que foi dado para nós como uma garantia ou como um penhor. Efésios capítulo 1, 13 e o verso 14. Maravilha, Ana Luísa. O Espírito Santo, então, foi nos dado, né? Está aí um dos papéis, uma das funções do Espírito Santo, irmão Tiago, que ele foi nos dado como um penhor. O que é isso? Uma garantia. Então ele vem, nos resgata, nos faz seu filho, perdoa os nossos pecados e nos dá uma garantia, que é o seu Espírito Santo. Eu vou voltar para arrebatá-los. Eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei outras vezes, irmã Rosimari, e o levarei para que estejais para sempre comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, são apenas alguns versículos que eu separei e que diz muito bem a respeito da riqueza ou do valor que é o reino dos céus. Em que outro lugar nós encontramos tanta segurança quanto nos braços do nosso Pai? Tem outro lugar? Não tem. Eu não estou falando, Rony, de segurança simplesmente física, né? Tem pessoas que vivem hoje a síndrome chamada síndrome do pânico. Que ele tranca o portão, que ele tranca a porta da sala, que ele tranca a porta da cozinha, que ele tranca as janelas, Marco Vieira, que ele tranca a porta do quarto, que tem uns que entram para debaixo da cama, tem uns que entram para dentro do guarda-roupa, tranca o guarda-roupa e fica escondido lá dentro, Benjamin. E ainda assim ele fica com medo. Eu não estou dizendo que isso é falta de Deus. Pode ser uma enfermidade, ou pode ser não é também uma enfermidade. Mas é algo que se compara, irmãos,
a ausência de Deus, a insegurança da falta de Deus. Quando nós estamos com Deus, não. É como se nós abríssemos a porta e saíssemos, porque é isso que nós fazemos no dia a dia, irmãos. Eu conversava ontem, não sei se foi ontem ou hoje, com uma amiga de serviço, falava, nós temos tanto que agradecemos a Deus. O dia que nós acordamos e colocamos o pé no chão, já é motivo para agradecer a Deus. E eu disse para ela, o dia que nós vamos do trabalho, Darlan, e voltamos para nossa casa em segurança, é mais um momento para nós agradecermos a Deus. É por isso que a Bíblia diz, em paz eu me deito, né? E logo eu pego no sono. Você está lá preocupada com a segurança da sua porta, não, até porque não tem segurança lá não, irmão. Se o ladrão quiser, ele mete o pé e entra e rebenta tudo. Um dia lá em casa perderam a chave, larga essa porta aberta, vai embora todo mundo dormir. O que adianta essa porqueira dessa porta aí? Não adianta nada não. Se não tem tranca, larga esse trem aberto. É claro que a gente tem que, né, fazer a nossa parte, mas não adianta, irmão. Isso às vezes é algo que a gente faz só mesmo para cumprir, né? Um ritual, mas é o Senhor quem nos guarda. A palavra do Senhor diz que aos seus ele dá ordem para que enquanto estão dormindo, o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está protegendo. É isso que enche o nosso coração de segurança. Eu não estou só. Eu tenho alguém que me guarda. Eu tenho alguém que trabalha, que peleja por mim. Irmãos, isso é o quê? Riqueza que nós encontramos relacionados ao reino dos céus. Vamos para frente. Vale a pena abrir mão de qualquer outra coisa para adquirirmos esse tesouro. A nossa salvação, aprenda algo, é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui repetidas vezes, né? Para você decorar. O versículo bíblico está lá em Efésios, capítulo 2, o verso 8, o verso 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. É um dos textos que nos afirmam de forma clara e específica que a salvação, ela é dada a cada um de nós por meio da fé, através da graça. É um presente que vem da parte de Deus. Ou seja, nós não precisamos pagarmos por ela, irmãos. Porém, quando nos tornamos participantes do reino de Jesus, precisamos abrir mão de algumas coisas que antes nós julgávamos como valiosas. O texto que nós lemos, que Jesus disse dentro dessas duas parábolas, nos dá muito bem esse direcionamento, Samuel. Os dois, após ao achar um bem, Darlan, que eles entenderam que era muito maior do que aquilo que eles já tinham, o que eles fizeram? Eles abriram mão, eles venderam tudo e abraçaram agora aquele tesouro que eles reconheceram que era muito maior. Abra aí, vamos lá, um pouquinho de Bíblia para injeção, né, na nossa alma, para injeção da nossa vida espiritual. Filipenses, capítulo 3, o verso 7, o verso 8. Quando o nosso corpo está enfermo, é preciso a gente ir lá no UPA e tomar uma injeção, por mais doída que ela seja, né? Aqui é injeção para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para que você saia daqui renovado e fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, o verso 7, o verso 8, quem lê? Olha só as palavras que Paulo diz, irmãos. Isso aqui diz respeito, justamente, de coisas que nós tínhamos como preciosas. Agora, Paulo chega a comparar como refúgio. Tem uma tradução que, se eu não me engano, diz como esterco, né? Como algo que não vale nada.
Quando éramos lá do mundo, tinham coisas que nós valorizávamos como se fosse a melhor coisa que tinha, né? A mãe Iraci não veio hoje, eu gosto sempre de brincar com ela. A mãe Iraci disse que tinha uma vontade de ser crente, mas gostava mais de dançar forró. Pô, eu não dou conta, não, eu gosto mais de dançar forró. Aí eu brinco com ela, eu também gostava. Eu também era forrozeiro, era lambadeiro, né? Agora eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu. Eu passo hoje, Luciano, nas portas do boteco e eu olho aquele povo assim, eu falo, gente, quantas noites de sono que eu já perdi num boteco. Gastando dinheiro, perdendo sono. Gente, uma noite de sono é bom demais, irmã Luzia. E quantas noites, quantas noites. Às vezes eu perdia 3 noites, irmãos. Durante o dia eu dormia só um pouquinho, só para recuperar. Falei, opa, vamos embora de novo. Camarada novo, né? Cheio de. Hoje eu vou perder meu sono. Por quê? Porque hoje eu tenho algo que é muito mais excelente. É algo que é muito mais precioso. É por isso que Paulo ele nos ensina aí dessa forma, ó. Considero tudo como perca por causa da sublimidade, olha, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para eu ganhar a Cristo, louvado seja Deus. Ou seja, eu encontrei um bem maior e agora eu quero valorizar isso, eu quero colocar em primeiro lugar. Todas as vezes, irmãos Eni, que eu adoro a Deus com aquele hino que nós cantamos, né, o hino de 196, é uma realidade. Por isso que eu falo que aquele hino é uma declaração de amor, irmãos. Precioso para mim é Jesus. Eu declaro na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. É o bem maior, é a riqueza maior que nós temos. Não tem nada que possa se comparar a Cristo. Jesus disse que tanto o homem que encontrou o campo quanto o negociante que encontrou a pérola venderam tudo o que tinha para adquirir o que era mais precioso. Assim também acontece conosco hoje. Descobrimos que Jesus e a sua vontade para nós são mais importantes do que qualquer outra coisa. Por isso abrimos mão de tantas outras coisas em prol de cumprirmos ou obedecermos à vontade de Deus para cada um de nós. Amém? É por isso que Cristo, é por isso que a nossa vida com Deus, ela precisa estar em primeiro lugar. Quem estava aqui na palestra sábado passado, pastor Everton ensinou isso, né, Anderson? Que quando nós nascemos, nós somos homens, né? Aí nós nos casamos, nós somos homem e nós somos esposo. Aí vem os filhos, aí nós somos homens, aí nós somos esposo e aí nós somos pai. E aí depois nós nos convertemos. E aí o Senhor também torna agora, começa a dominar a nossa vida. Fala da intimidade, ou do relacionamento, ou do destaque, ou do primeiro lugar aonde nós temos que colocarmos o nosso Deus. Há pessoas que querem a preciosidade do reino, mas não querem mudar nada em suas vidas. Tem isso, sim ou não? Sim. Tem gente que está dentro da igreja, que se converte, mas não quer abandonar o mundo, irmãos. É igual aquele hino que fala assim, ó, meu mundo de ilusão deixei. Ele fala que deixou, mas está querendo voltar para lá. Às vezes, irmãos Eni, na maioria das vezes o que acontece é isso. Está dentro da igreja, mas verdadeiramente não se conheceu, não foi alcançado, ou não valorizou o bem maior que foi a ele revelado ou manifesto. Está simplesmente fazendo parte da igreja, né? Mas quantos que eu conheço, está aqui de vez em quando, está tomando a cervejinha, né, Fabrício? Ai, não sei o quê, ai, papapá, uma coisa com a outra.
Pastor, mas o que tem isso a ver, pastor? Hoje em dia nós somos modernos, a igreja é outra. Rafael, para nós, né, que já saímos de lá, se for ficar para mim ficar aqui, irmão, e compactuando com aquilo que eu fazia lá fora, eu volto logo para lá. Porque a Bíblia diz assim, ó, que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Não, pastor, mas é só uma cervejinha sem álcool. O que benefício que isso vai trazer para você? Você veja que sem álcool, para mim, irmão, eu não sei você, você faz da sua vida o que você quiser, mas para mim, o camarada está com desejo de tomar daquela verdadeira, que desce redonda, né? É aquela que desce redonda. Aí, para se justificar, não, mas não tem álcool. Para que essa porqueira, irmãos? Então, eu gosto de definir a minha vida espiritual dessa forma: sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Eu vejo que isso, irmãos, é a pessoa que ainda não teve a verdadeira revelação daquilo que é o tesouro do reino dos céus revelado ou manifesto para ele. Então, tem pessoas que não querem mudar em nada as suas vidas, nem abrir mão de coisa alguma. Eu gosto muito de usar uma referência, que já fiz isso muitas vezes, está lá em João, capítulo de número 9, o cego de nascença. Para mim, eu entendo que conversão, irmão Zeni, genuína é aquela. Conversão genuína está lá, depois você leia, Evangelho de João, capítulo 9. Um homem que nasce cego, encontra-se com Jesus, e ali Jesus faz o milagre, e a partir daquele momento, irmão Valmir, ele passa a enxergar. E a mudança na vida daquele homem é tão notória, irmã Amélia, que chama a atenção de todos os que o conhecia, pai, mãe, conhecido, a cidade toda causa um alvoroço. A verdadeira conversão se dá ou acontece desta forma. Conversão sem transformação, para mim, não é conversão. E eu falo isso com base bíblica. Tais pessoas não entenderam o valor de seguir a Jesus e por isso não podem desfrutar dos benefícios do seu reino. Vamos lá ver o que Jesus fala a respeito disso ainda? Abra lá. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, texto bem conhecido, né? Marcos, capítulo de número 8. 8, 34 ao 37. Alguém leia? Glória a Deus. Está aí. Amém. Era só até o meu 37, mas beleza. Jesus aí está nos mostrando também muito bem o que significa segui-lo, né? Acho que foi na aula passada, né, Marcos Vieira? Eu até usei esse texto aqui de exemplo com os discipulados, falando o que é servir, seguir a Jesus, o que é a conversão. Jesus deixa isso aqui bem claro. Quem quiser vir após mim, negue-se. É a primeira coisa, meu amigo, é negar a nós mesmos, né? Aí eu quero, aí eu queria, mas eu não vou, eu vou me negar, não, eu não vou. Ah, eu queria fazer isso, mas eu não vou, é negar. E isso aí é a demonstração de quem realmente foi alcançado, né? Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E foi essa palavra que eu usava aqui com os discipulados, justamente, né? Mas você vai perder a sua vida. Você agora vai ser crente. Você vai se batizar. Ah, mas você agora não vai mais na festa. Não, eu não vou mais, não. Quando eu me converti, a primeira semana, irmã Samuel, começaram a chegar as propostas, né? Porque era.
só na balada, só na festa, com as amizades, com as namoradas, não sei o quê. Vamos? Falei, não, não vou não. Não, mas e nós? Como é que vai ficar? Não tem mais nós não, minha filha. Mas você vai ser crente? Falei, não, não vou ser não, eu já sou crente. Toma seu rumo para lá. Hã? Nome de bobo, é? Negue-se a si mesmo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Irmãos, mas isso é tão maravilhoso quando nós somos alcançados pelo verdadeiro evangelho. Porque isso nos traz uma convicção tão grande, Luciene, de que nós estamos no caminho bom, no caminho maravilhoso, no caminho ainda mais excelente. Ou seja, que nós encontramos agora um tesouro que é muito maior do que aquele que nós tínhamos, que a gente nem olha mais para aquele lado. Quando a conversão é genuína, é algo tão maravilhoso. Pode ser o convite que for, pode ser o que bater na nossa porta. Não, eu quero é Cristo, eu quero é Jesus na minha vida. Aí o Senhor vem nos ensinando a respeito desse título, desse texto, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria um homem em troca da sua alma? Não tem nada, irmãos, que nós poderíamos dar. Não tem, irmão Carlos, tesouro maior que se compara ao reino dos céus. Vamos para frente. Tais pessoas não entenderam o valor de seguir a Jesus, né? Já lemos isso aí. Mesmo que você precise abrir mão de algo por amor a Jesus, vale a pena. Mesmo que você precise abrir mão de algo por amor a Jesus, vale a pena. Mateus capítulo 19, o verso 16, ele conta para nós, irmã Jéssica, um momento em que Jesus se encontra com o jovem rico. Todo mundo se lembra desse texto, né? Aonde o homem já chega bajulando Jesus, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus fala, cumpre os mandamentos. Ele fala, mas Senhor, tudo isso eu tenho feito desde quando eu sou pequeno. Eu aprendo com isso aqui, irmão Fábio, que aquele moço se tratava de alguém religioso. Aquele moço se tratava de alguém, Tiago, que conhecia muito bem os mandamentos, porque ele chega a falar, tudo isso eu tenho feito desde quando eu sou pequeno ou menino. E Jesus fala, falta-te ainda uma coisa, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me, e terá o quê? Um tesouro no céu. Ó Senhor, falando da riqueza, falando do tesouro, falando do bem maior. Mas a Bíblia diz, irmãos, que para a tristeza daquele moço, né? Ele entristeceu-se, a sua face, o seu rosto entristeceu-se. E a Bíblia diz que ele se afastou e não voltou mais de maneira nenhuma. Em nenhum texto da Bíblia nós vemos demonstrar de forma clara de que ele tenha voltado, ou seja, ele desprezou o bem maior ou a riqueza manifesta por intermédio de Cristo Jesus. Para encerrarmos, terceiro e último tópico, a necessidade de nós guardarmos, irmãos, esse tesouro. Vamos lá, abra aí Mateus, ainda no capítulo 6, o verso 19 ao 21, por favor. E o outro abra, um texto bem conhecido, talvez não precisava nem ler, né, mas é bom. Apocalipse 3 e verso 11. Mateus 6, 19 ao 21, Apocalipse 3, 11. Alguém lê, por favor, 19, 21? Glória a Deus. Segura aí um pouquinho, daqui a pouco você lê Apocalipse 3, 11. Aí, Gessino, se trata também de palavras que foram ditas por Jesus,
ainda no Sermão do Monte, né? Que ele começa no capítulo 5, encerra-se lá no capítulo número 7. E o Sermão do Monte, ele vai trazendo o quê? Exortações com relação à diversidade de temas ou de assuntos, mas principalmente o foco era o principal, era o reino dos céus. E ele faz aí duas advertências ou duas exortações sobre guardar o nosso tesouro, ou o tesouro, né, que deveria ser guardado. Ele fala sobre dois tipos de riqueza. Aí ele fala sobre a riqueza terrena e sobre a riqueza espiritual. É preciso, assim, nós entender que em momento nenhum Jesus está condenando ter riqueza ou ter bens materiais. Talvez alguns, com base nesse texto, né? Ah, eu não preciso trabalhar, não. Jesus já falou para não ter riqueza. O interessante é que ele fala aí, ó, não acumuleis. O que que dá a ideia de acúmulo? É de você ter muito, é de você priorizar aquilo como se fosse o bem principal na sua vida. A riqueza, você ter condições, você ter bens materiais, é algo muito bom, mas nunca pode ser a nossa prioridade. E aí ele vem advertindo justamente por isso. Mas o Senhor também nunca foi contra a riqueza, tá? Até porque a Bíblia nos mostra de muitas pessoas que eram ricas, mas a nossa prioridade nunca pode estar de maneira nenhuma nos bens materiais, na riqueza. Ele adverte que a riqueza terrena é algo passageiro. Quando Gersino leu aí, ó, que o próprio Cristo fala, ó, não tenha tesouro onde a traça, onde a ferrugem corrói, está falando de quê? Os bens, a riqueza material, irmãos, é algo que perece, é algo que é perecível, algo que pode se corromper. Sim ou não? Quantas pessoas, Maria Costa, que a gente conhece, né? Não digo assim conhecer pessoalmente, mas que fazem parte aí do meio público, que eram bem-sucedidos, que eram ricos e se tornaram pobres. Tem ou não tem? Tem. Nós vemos aí artistas que foram famosos no passado e hoje perderam tudo, irmãos, que estão praticamente mendigando na rua. Por quê? Porque dedicaram o seu tempo, dedicaram o seu coração, dedicaram o seu talento, dedicaram o seu amor em bens e riquezas passageiras, perecíveis. E hoje perderam tudo. É a respeito disso é que Jesus vem advertindo. Agora, em contraste, a riqueza espiritual, irmãos, é algo que não se corrompe. Porque ele diz no verso 20, ó, ajunteis para vós outros tesouro nos céus, onde a traça nem ferrugem não corrói. O que que ele estava falando? Que a riqueza espiritual não tem ninguém que tira de você. Talvez, irmãos, você tenha passado por momentos difíceis com relação à vida financeira, à vida material, mas saiba de uma coisa, você é rico da presença de Deus na tua vida. E é uma riqueza que não se corrompe, que não acaba. Quer ver? Abra lá um texto lindo que tem na palavra de Deus, ó, dentre tantos outros, né? Abra lá. O que que a palavra fala para nós? 1 Pedro, vamos lá. Se você nunca leu esse texto, você anote aí para servir como refrigério para a tua alma. 1 Pedro, capítulo verso 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Segura aí que eu vou ler para você, ó. A voz está acabando. Esse texto é lindo, irmãos. Eu me lembro que foi uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida, quando ainda estava começando. Sabia nada, até hoje não sai nada, né? Veja esse tempo aqui. E eu preguei com base nesse texto, eu nunca me esqueci disto. Olha a riqueza do texto, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança o quê? Para uma herança o quê? Incorruptível, que não se corrompe, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Não tem como o ladrão entrar lá e roubar, porque está guardada, inalcançada pelo inimigo, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Deus, eu sou rico, mas não tenho um tostão no bolso, Senhor. Está falando que acalma, tá? É um breve tempo. Sejais contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É isso que Jesus está falando aí para nós, irmãos. Para nós nos dedicarmos nesse tipo de riqueza, que o inimigo não pode de maneira nenhuma roubar, que não pode murchar, que não pode se corromper. Vamos lá para outro texto, 2 Coríntios, abra lá, estamos terminando já. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 9 e o verso de número 10. Preste atenção, ó. Textos como esse aqui nos consolam, irmãos, ó. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 9. Aqui fala, irmãos, da nossa trajetória como crentes. Vamos começar lá do 4? Olha o que é que Paulo disse assim, ó. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, tá vendo aí? Eu queria comer uma picanha final de semana, mas eu não tenho, privação. Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Meu Deus, é coisa de crente congregar e dizimar e orar e jejuar. Eu estou cansado de tudo isso, mas olha o que a palavra diz. Na pureza, no sabor, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama. Presta atenção. Vivendo como enganadores e sendo verdadeiros. É a trajetória do crente na face da terra, ó. Nós vivemos como enganadores, sim ou não? É mentiroso, é o pastor é ladrão, é não sei o quê. Nós vivemos como enganadores, mas nós somos verdadeiros, porque a palavra de Deus é a base da nossa fé. Verso 9. Nós vivemos como os desconhecidos. Vocês é um povinho, ninguém sabe quem vocês é. Conhece o pastor Val? Não sei quem é, não. Tomara que não conheça mesmo, não faço questão, não. Vivemos como os desconhecidos, mas entretanto bem conhecidos. Talvez a sociedade não nos conheça, irmã Joyce, mas quando nós entramos para o quarto e falamos com Deus, Deus fala, é o meu filho, eu conheço a voz dele, eu vou atender. Vamos para frente, o texto aí? Como se estivéssemos mortos. A igreja acabou, a igreja já era, aparentemente morta, mas contudo eis que nós vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, confiantes, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que texto lindo, maravilhoso, irmãos. Essa é a trajetória do crente. Aparentemente nós não temos nada, já se nós não somos nada, mas a presença de Deus, ela é constante e permanente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E onde estiver o nosso coração, ou melhor, onde estiver o nosso tesouro, né? Estará o nosso coração. É a parte final lá do verso 21.
aonde nós lemos. Aí eu te pergunto, aonde é que nós temos ocupado o nosso tempo, a nossa vida, a nossa força, a nossa saúde? O que eu estou te perguntando, irmão? O que é prioridade para você? O que é prioridade para você? Ou para nós, né? Pastor Josué ele chama a atenção dos pastores às vezes. Ele falou: pastores, eu não sou contra, de maneira nenhuma, o pastor dirigir a igreja e trabalhar, mas desde que ele jamais faça da igreja um bico. Igreja não é bico. Igreja tem que ser a prioridade. Se for para você fazer da igreja um bico, você abandona e vai viver do seu serviço. Mas não faça da igreja um bico, não. Tem gente que faz da fé justamente isso. Ele se dedica nos estudos, ele esforça, ele faz curso e trabalha e tanta coisa, e a igreja, a vida espiritual vai ficando para depois. Está dentro disso aqui que a palavra de Deus fala, irmãos, aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Aquilo que nós colocamos como prioridade, nós nos educamos, nós valorizamos mais, mas que nós possamos, irmãos, em tudo, valorizarmos aquilo de mais especial que nós temos, que é o reino dos céus. Vamos lá? Leia aí, por favor. Apocalipse capítulo 3 e 11, para nós encerrarmos. Não precisava nem ler, né? Todo mundo conhece. É a respeito disso que nós estamos falando, né? Guardando o tesouro. E aí, em Apocalipse, assim, mais uma vez, nós vemos palavras que também foram ditas pelo próprio Cristo, nos exortando a guardarmos com todas as forças aquilo que nós temos de mais precioso, né? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa significa poder. Coroa significa um posicionamento de honra, mas coroa também significa riqueza, significa tesouro, que nós possamos guardar, irmãos, esse tesouro que o Senhor nos deu. Sabe por quê? Existe o inimigo, biblicamente falando, que ronda 24 horas por dia, querendo tirar, irmãos, a fé, a esperança, a certeza e a riqueza, Romário, que o Senhor um dia depositou no nosso coração. Ele fica 24 horas tentando, ó, nos entristecer. Ele fica 24 horas, irmã Tânia, tentando colocar dúvida, questionamento. Ah, mas vale a pena ser crente mesmo? Domingo passado, conversei com a irmã e ela falou, eu que estou falando, coitada, né? O pastor, mas tem hora que dá vontade de largar tudo, chutar o balde, abandonar tudo. Falei, dá vontade mesmo, minha filha. Dá ou não dá vontade? Dá vontade, tem dia que dá vontade. Depois da escola dominical, eu sentei com aquela irmã, e só Jesus sabe como é que fica o coração da gente, né? Talvez o meu estava pior do que o dela. Mas no momento que eu fui falando com aquela mulher, Deus foi me dando uma graça, ela chorando de lá e eu chorando de cara, chorando de lá. E aí eu orei por ela e abracei ela, falou, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe, né? Não deixa o diabo roubar não, irmãos. Não deixa o diabo. Quando fala de coroa, fala de quê? Ó, um órgão vital, principal. É aqui que está o nosso cérebro, aqui que domina a nossa vida. E aqui, Thaís, é que ele quer alcançar a nossa mente, aos nossos ouvidos, entristecendo. Para com isso, deixa de ser crente, não vale a pena, não muda nada na sua vida. Você ora e não alcança. Deus não te ouve, você está sozinho, você está abandonado, não vale a pena. A Bíblia é inútil, para de crer nisso. É dessa forma que ele age, irmão, mas que nós possamos guardar a nossa coroa, aquilo de mais precioso que nós temos, para que ninguém jamais venha roubar o maior tesouro que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé. Que Deus abençoe a tua vida. Feche teus olhos. Abra o teu coração. Oremos nesta noite, meu Deus e Pai, eu quero, Senhor, agradecer a Ti
Muito obrigado por mais esse momento, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa terça-feira, por esta palavra, ó Deus, ministrada aos nossos corações. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tesouro que foi depositado em cada um de nós, que a tua palavra considera como um vaso de barro. Deus, eu agradeço a ti, Senhor, por ter sido, ó Deus, escolhido, ó Pai, para que a nós fosse revelado, ó Pai, a tua palavra. Pai, eu te peço, nos renova, nos alegra, nos sustenta, nos fortaleça, meu Deus. Os dias são maus, os dias são difíceis, ó Deus. A nossa fé ela tem sido abalada dia após dia, mas nós ainda cremos que o Senhor é um Deus presente. Nós ainda cremos nas riquezas que o Senhor tem demonstrado para nós e naquilo que o Senhor ainda há de revelar para aqueles que permanecerem firmes e fiéis. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos sustente a cada dia, Senhor. Deus, que o Senhor possa levantar as mãos caídas, que o Senhor possa fortalecer os joelhos trementes, ó Pai. Renova a esperança e a alegria dentro de cada um de nós, ó Pai. No nome de Jesus, no nome de